Bem-vindo a mais uma aula do curso de Java Games. E na aula passada a gente parou aqui em loopings. Hoje a gente vai começar a fazer uma cadeia de exercícios aí para a gente colocar em aplicação tudo que a gente aprendeu até aqui de técnicas, né, para a gente estar exercitando, tá? Então, bom, sem mais delongas, vamos criar um novo projetinho aqui. Projeto não, desculpa, vamos criar uma nova classe aqui dentro mesmo. A gente vem no New, Java Class. Vamos seguir o formato aí. Então, underline, essa aqui vai ser a sexta aula. Então, aula, exercícios. Já criar nosso método main aqui. Então, finish. Vamos seguir então a formatação aí de todas as aulas. Vou jogar isso aqui para baixo. Bom, então aqui a gente vai começar, né, com alguns exercícios. E à medida que eu colocar o enunciado, vocês vão ler o enunciado, vão pausar o vídeo, tá? Tentar fazer o exercício. Tá? Vocês cliquem aí, mesmo que não dê certo, que não rode, que dê algum bug, tente fazer, tá? O importante é tentar fazer para ver se você consegue, porque é tentando fazer que vai começar a surgir as dúvidas, né? Então, tentou fazer, deu certo ou não, aí depois você continua o vídeo, que vai ser a gente executando aqui e fazendo junto, tá? Então, o primeiro exercício eu vou colocar aqui. Vamos fazer, faça um programa que solicite a altura e peso do usuário e mostre na tela seu IMC. E de acordo com o resultado, diga qual o índice do IMC. Então, um Alt Shift Y para dar aquela quebradinha automática aí. Bom, vamos mudar isso aqui. Peguei uma tabelinha aqui para vocês. Então, vai ser conforme essa tabela aqui, tá? Deixa comentado. Então, vocês vão fazer esse exercício, tá? E no final, o resultado, você vai dizer na tela aí para o seu usuário qual que é o índice que ele está, obedecendo essa tabelinha aqui, tá? Então, pausem o vídeo aí, tentem fazer vocês e depois vocês voltam. Esse exemplo vai ser bem bacana, que dá para ensinar duas coisas novas para vocês, tá? Que vai ser bastante útil aí, dependendo da aplicação que vocês forem fazer. E é essencial a gente que mexe com programação, mexe com números no nosso programa, é essencial que a gente saiba esses dois, entre aspas, truquezinhos aí que eu vou ensinar aqui, tá? Bom, então vamos começar a resolver. Para começar, a gente vai ter que definir pelo menos 3 variáveis, tá? Para ajudar a gente a fazer esse exercício. E vai ser do tipo Doubler, né? Que a gente vai trabalhar aí com decimais, né? Com vírgula, ponto, enfim. Então vamos começar aqui. Então vamos começar com a nossa primeira variável altura. Já vamos deixar ela igual a 0, tá? A nossa próxima variável vai ser o peso, né? Igual a 0 também, deixar ela iniciada. E a média, né, que seria o MC de fato. Então, dobra média igual a 0 também para deixar a variável iniciada. Tá? Por que essas variáveis? Porque basicamente a fórmula aí do MC, né, é o peso dividido por altura ao quadrado. Né? Então a gente vai precisar da variável peso, a gente vai precisar da variável altura. E a variável média é onde a gente vai guardar o resultado aí do cálculo matemático que a gente vai fazer entre peso e altura, tá? Vai ficar já mais fácil para vocês entenderem. Então aqui a gente vai usar a técnica que a gente já aprendeu, que é o scanner, né? Inclusive eu já importei ele aqui. Então vamos chamar ele aqui, que é o scanner read, né? Do inglês ler, igual a new scanner system.in. Então esse aqui é o nosso método scanner para a gente estar conseguindo ler, né, o que o usuário vai digitar. Aqui tem um errinho que está errado aqui. Opa. Beleza. Tá, então
Colocamos aqui o nosso método scanner e a nossa variável para ajudar a chamar ele vai ser o read, certo? Então, vamos começar aí o nosso exercício de fato. Então, a gente começa aí com o sysout, né? Para chamar aí a mensagem na tela para o nosso usuário interagir. Então, a gente pede para ele digite a sua altura, né? A sua altura, certo? E aí ele vai capturar, né, o que o nosso usuário digitar. Então, a gente chama lá o nosso read. Então, aonde a gente vai armazenar essa informação que ele vai digitar para a gente? Na variável altura. Então, altura é igual a read.nextDouble. Tá? E por que nextDouble? Porque a variável em si está trabalhando com double, né? Ela está formatada em double. Então, é assim que a gente chama um método para ler, quando a gente quer ler uma variável que está no tipo double, certo? Beleza. Então, ele vai lá, ele vai digitar a altura dele, e a gente vai ter que repetir isso aqui pedindo a altura. Então, a gente, para facilitar, copia isso aqui, cola aqui, vamos formatar aqui bonitinho. Opa. Deixar formatado, tá. Digite seu peso, né? Seu peso. Mesma coisa aqui, só que a gente vai guardar na variável peso essa informação, certo? Aí aqui a gente faz então o nosso cálculo matemático, tá? Então a gente vai dizer que a nossa média ela vai ser igual a peso dividido aqui entre parênteses, que a gente quer que isso aqui seja executado primeiro, que é a nossa altura vezes 2, tá? Então aqui é um cálculo matemático simples, né? Então a gente tem que fazer a nossa altura vezes 2 e dividir o peso pela altura vezes 2, né? Então por isso a gente chama primeiro o peso, para ele dividir na ordem certa. Porém, ele primeiro vai calcular aqui a altura vezes a altura, né? Altura vezes 2, certo? Então, só para a gente ver se isso aqui está funcionando, vamos dar um sysout. Chamar aqui média. E a gente chama a média. Só para a gente ver se a gente fez tudo certinho até aqui, tá? Bom, Ctrl S para salvar. Vamos executar. Digite sua altura. Então, 1,75. Digite seu peso, 90 kg. Então, a sua média é 25 pontos e o número é enorme aqui. Então, aqui eu vou ensinar para vocês o primeiro truque. Tá? Veja que está certo, a nossa continha está batendo, então a nossa matemática aqui está correta. Agora, como a gente faz para limitar as casas decimais, né? Para a gente estar, como posso dizer, arredondando. Tá? A gente usa um próprio método do Java, que é o decimal format. Tá? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, lá em cima, lá no nosso código, onde a gente chamou o scanner, a gente vai chamar o decimal format, né? Que é o nosso método aí que vai formatar para a gente as casas decimais. Então, decimal format, vamos guardar na variável df, é igual a um novo objeto, decimal format. E a formatação que a gente quer vai ser duas casas, então abre aspas, vai ser duas casas antes da vírgula e duas casas depois. Esse vai ser o formato que a gente está interessado, tá? E veja que tem o erro, né? Porque a gente está chamando um novo objeto, tá? De dentro lá dos métodos do Java, que é o decimal format, e a gente tem que instanciar ele aqui, né? Aliás, aqui a gente está instanciando, mas a gente tem que importar esse objeto, né? Esse decimal format lá de dentro do Java. Então, passa o mouse aqui em cima e a gente clica ali, ó, import decimal format, tá? Ou simplesmente você dá um Ctrl Shift O, que ele já vai importar automaticamente todos os métodos. Você vê aqui em cima, ó, ele já importou. Então dá no mesmo se eu passasse o mouse e clicasse lá, ou Ctrl Shift O. Inclusive, já vamos para o nosso caderninho. E aqui a gente já adiciona o que a gente aprendeu aí. Então, ctrl mais Shift mais O
igual, opa, importa os métodos não importados automaticamente. Então a gente não precisa ficar passando o mouse em cima e clicando em importar. Tá? E já vamos colocar também o que a gente aprendeu aqui, que é o decimal format. Tá? Então você pode copiar, Ctrl C, vai lá, tá, um espacinho, e a gente já explica, né? Método do Java para formatar casas decimais. Tá? Então, tudo que vocês aprenderem de novo, peguem esse hábito de estar escrevendo em um local à parte. Pode ser até em caderno, você escrever à mão, a lápis mesmo, tá? Só para vocês, caso forem fazer alguma coisa, algum programa que use essas técnicas aí, você vai ter seu caderninho ali, é só você consultar, você não vai precisar ficar abrindo o Google aí toda hora, tá? E é uma forma de você também meio que absorver esse conteúdo, tá? Então, beleza. Então, como que ficaria para a gente implementar de fato isso aqui? A gente faz o seguinte, né? Então, a gente chama, né, a variável df.format, abre parênteses, média, que é a variável que a gente quer formatar. Tá? Então, vamos ver como ficou? Vamos dar um Ctrl S para salvar, um play. Então, eu tenho 1,75, aproximadamente 90 kg. Olha lá, ele formatou aí para a gente. Então, a média deu 25,71, está tudo correto, a formatação está correta e a nossa matemática também. Tá? Mas a gente tem que fazer a tabelinha, né? Usando aí tudo que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, aqui a gente vai começar a fazer o sistema de condição, né? Para a gente trabalhar em cima. Tá? Então, a gente vai apagar isso aqui é só para a gente testar se estava funcionando toda a nossa lógica. E vamos começar aí a brincadeira. Então, nossa primeira condição, já vamos com um if aqui. Tá? Então, se a nossa média, vamos seguir aqui a tabela. Então, quando você tiver um MC menor que 18,5, você está com um MC de magreza, né? Então, você está fora aí do peso ideal, que seria isso aqui, certo? Então, se a nossa média, se ela for menor ou igual a 18,5, aí a gente vai fazer aí o nosso comando, tá? Então a gente pode copiar aqui esse print e a gente vai dizer o seguinte: seu IMC é de, dois pontos, dá um espacinho para ficar a formatação certinha, mais a gente vai chamar então a nossa média para ser mostrada na tela, para ele ver o número que é o IMC dele. Então, daquele jeito lá, lembra? A gente vai usar essa variável aqui para chamar o nosso format. Então, df.format, abre parênteses e põe a variável que a gente quer que mostre formatada, que é a média. Simples assim, certo? Então, nosso primeiro if está pronto. Agora, tem os outros cenários. Então, a gente parte para o if. Bom, na verdade a gente poderia até copiar, né, para ficar mais rápido e a gente não consumir muito tempo. Dá um Ctrl C aqui, dá um Ctrl V aqui. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, né, a gente vai usar concatenação aí de comparação dentro das nossas condições. Então, agora a segunda é essa daqui. Então, entre 18,5 e 24,9, a pessoa está normal. Então, note que a gente já errou ali no primeiro if, tá? Eu não tinha observado isso aqui, ó, tá? Então ele não pode ser menor ou igual, tá? Essa é a importância de vocês lerem o enunciado para estar entendendo o que o exercício está pedindo. É que eu não tinha verificado isso aqui, ó. Que isso aqui está meio que escondendo. Mas enfim, ele é menor que 18,5, então não pode ser menor ou igual. Então, a partir de 18,4, né, ele vai começar a chamar esse if, certo? Então, se ele for maior ou igual a 18,5, aí sim, está tudo ok aqui. E concatenação, média
menor ou igual, já diz aqui, 24.9, tá? Ponto 9. Aqui no código a gente usa ponto, tá? 24.9, ele vai cair aqui e vai falar que o IMC é de X, tá? Vamos fazer uma coisa mais bonitinha, né? Então a gente dá mais uma concatenação aqui, chama aspas duplas para inserir o texto, dá um espaço para formatar legal aí a mensagem, e a gente fala o que está escrito ali, né? Seu IMC é D, vai aparecer, você está muito magro. Magro ou magra, tá? Então vai ficar assim. Tá, médio. Aqui tá errado. Aqui ele está falando que é menor. Se eu deixar assim, a gente tem que prestar bastante atenção. Se eu deixar assim, ele vai, caso dê 18.4, que eu até coloquei aqui, justamente para a gente testar, mas não vai precisar. Mas caso for menor ou bata a condição inicial, ele vai cair aqui dentro automaticamente também, tá? Porque a gente está exemplificando, né? Se a média for menor que 18,5, ele vai acabar entrando aqui. Então vai ser desnecessário. Então, para ficar correto aí a condição, tem que ser maior, tá? Que essa é a intenção. Então ele tem que ser maior ou igual. Maior ou igual a 18,5, a média, e a média menor ou igual a 24,9, aí sim ele vai cair aqui, tá? Então, continuando, a gente pode dar um Ctrl C aqui. Tá? Vamos só dar um Ctrl C aqui também, tá? Para a gente não perder muito tempo. Você está em seu peso normal. Vamos dar um Ctrl C e passar para a próxima condição. A próxima seria o sobrepeso, que é entre 25 e 29,9. Então aqui, maior ou igual a 25 e o máximo aí de 29,9, certo? Você está com sobrepeso. Sobrepeso. Perfeito. Dá um Ctrl C, vamos para a próxima, que é entre 30 e 39,9. Né? Então, 30 e um 39,9. Aqui já é obesidade. Né? Você está obeso. Obesa. Cuidado. Bom, tá pronto aqui a lógica do nosso programinha. Vamos ver como ficou? Então vamos dar um play aqui. Digite sua altura, 1,75. O seu peso qual que é? 90. Seu IMC é de 25,71. Você está com sobrepeso. Opa, vou ter que voltar para a academia. Bom, está funcionando. E se fosse para a gente testar aí nossos outros condições se está funcionando, né? Então a gente já seta ela aqui, ó, média é igual a 18,4. Vamos testar aí as variáveis, né? Então não vai importar o que a gente declarar aqui, 1,75, 90. O IMC 18,4, você está muito magro, então bateu certinho. Por que aconteceu isso? Ele guardou o que eu digitei aqui, né? Então ele guardou na variável peso que eu digitei e guardou na variável altura. Ficou lá na memória do nosso computador guardado, bonitinho. Tá? Aí ele fez aqui o nosso cálculo matemático. Tá? Só que depois desse cálculo eu ignorei tudo isso aqui e disse que a nossa variável média a partir daqui tem 18,4. Então independente do que o usuário digitar, aqui foi trocada o valor que está na variável. Tá? Isso aqui é só em caráter da gente testar. Tá? A gente não faz isso só para a gente testar. Inclusive,
Vamos dar continuidade aí. E se fosse 19? Tá? Então vamos lá. Você está com seu peso normal. Ele caiu nesse if aqui. Então, funcionou bacana. Esse aqui a gente já viu que está funcionando. Então, a partir de 30, né? Vamos ver se vai cair lá. Ctrl S salva, play. E tudo funcionando aí corretamente com a nossa lógica, nosso programinha, certo? Agora, tem uma questão, que é um outro macete que eu vou ensinar agora para vocês, que é o Java, né? Ele usa um sistema que se chama locale, que é um método para definir da região que você está, ele define aí se a gente usa ponto ou vírgula, né? Como a gente está no Brasil, a gente usa vírgula, por isso que ele entende bonitinho. Agora, e se eu colocar aqui o meu usuário, porventura, está acostumado a pôr ponto? Então, você pergunta a altura, ele vai lá e fala, eu tenho 1,75 de altura. Ele vai dar um Enter, vai dar esse erro. Por quê? Porque aqui o local que o Java está chamando é o padrão brasileiro, né? Que usa vírgula para separar os decimais. Se você põe ponto, ele não entende, certo? Então, tem um método aí para a gente corrigir isso aqui, tá? Que é o que eu vou passar para vocês agora. Na verdade, não é um método, é um macetezinho que a gente utiliza, tá? Então, aqui, a gente vai desconsiderar isso aqui e a gente faz o seguinte, a gente cria uma variável string texto para ser lida, né? Então, em vez da gente ler o double, como estava antes, a gente vai ler o texto. Então, texto é igual a read.nextLine, certo? E aqui que está o pulo do gato. Então, a gente vai dizer que o texto ele é igual a texto.replace, que é um método do Java, abre aí parênteses, né? Vamos usar esse símbolo, que não é o aspas, se eu não me engano se chama apóstrofo. Tá? Então, entre esse símbolo, a gente põe a vírgula. Tá? Aí a gente dá uma outra vírgula, que a gente vai fazer o replacement. Né? Novamente apóstrofo. E o ponto. Né? Então, a gente vai trocar o ponto e a vírgula. Aqui a gente termina com um ponto e vírgula. Tá? Opa, aqui não é text, é texto. Nossa string que a gente criou, certo? Então, basicamente, a gente criou uma string texto, que é o que vai ser lido aí pelo nosso usuário, quando ele digitar, vai ser jogada no formato string. Tá? Ele vai pegar a string texto e vai dar um replace em qualquer vírgula ou ponto que ele digitar. Agora, o pulo do gato é a gente transformar agora essa string texto novamente lá para a string double, né? Que basicamente, qual que é a nossa string double? É a média. Tá? Então, média é igual a double ponto parse double, abre aí o parênteses, a nossa string lá, texto, né? Que é o que a gente usou aí para fazer esse esqueminha. Tá? Então, basicamente, esse double aqui com letra maiúscula, diferente do double aqui, letra minúscula, ele é um método aí de dentro do Java. Né? Ele é diferente disso daqui. A gente pode dizer que isso aqui basicamente está chamando o método double para transformar ele numa double mais primária, né? Que a gente está transformando aí em double a nossa string texto. A gente está convertendo uma string texto, string, para double, né? Decimal. Certo? Então, basicamente é isso aqui. Então, quando a gente faz isso, não importa mais se a pessoa aí digitar a vírgula ou o ponto. Então, vamos testar aí. Ctrl S para salvar, vamos testar. Então, 1,75 a minha altura. Digite seu peso, 95. Ele já não deu erro, né? Porque era normal, tá? Ele já não dava erro com a vírgula. Agora, vamos ver se ele
Funcionou aí a nossa lógica? Então, qual que é a minha altura? 1,75. Digite seu peso. Funcionou. Tá vendo? Então, ele leu e deu o replace. Não está dando mais o nosso erro lá. Porém, se, vamos voltar lá, se eu digito 1,75, ok, ele vai reconhecer. E se eu digitar 90,5, ele vai dar o erro, tá? Por quê? Você tem que fazer essa conversãozinha aqui, essa gambiarra, vamos dizer, entre aspas, para todo comando que o seu usuário for digitando. Tá? Como isso aqui a gente está exercitando, fazendo exercício, então a gente faz dessa maneira. Tá? Mas a gente pode colocar isso dentro de um método e chamar esse método para fazer isso automaticamente para a gente. Isso é mais avançado. Tá? Depois, lá na frente, a gente vai ver como funcionaria. Mas aqui a gente só dá um Ctrl C aqui. Cadê? Aqui a gente tira, dá um Ctrl V. Tá? Da mesma maneira, a gente vai fazer com o peso. Né? Só que aqui não é a média, aqui é a altura. Tá? Altura. E aqui a gente pode pôr, sei lá, texto 2, né? Para não ficar igual. Que ele já tem a variável texto, certo? Então, vamos confirmar. Vou dar um Ctrl S para salvar um play, digite sua altura 1,75, digite seu peso 90,5. Tudo ok. Né? Então, bateu novamente a nossa condição e não temos mais o erro aí da vírgula ou ponto. A gente pode trabalhar tanto com a vírgula agora, ou a gente pode trabalhar com o ponto. Tá? Que ele já faz a conversão automaticamente aí pra gente. Tá? Então, só para vocês ficarem cientes que existe esse método aqui, essa gambiarra, para a gente não ter esse problema aí que a gente teve, tá? Então, o que você faz? Você pega isso aqui, copia e já vamos colocar lá no nosso caderninho, né? Decimal format. A gente pode até fazer o seguinte, para começar a deixar mais... para ficar mais fácil para a gente ler depois. Aqui a gente coloca formatação de casas decimais. E aqui a gente põe o seguinte, formatação de ponto e vírgula. Então aqui é o seguinte, você vai explicar aí o que isso faz, né? Serve para formatar ponto e vírgula para não trazer erro ao executar o código usando ponto ou vírgula, tá? Basicamente. Então isso daqui está fazendo a conversão de uma string para double. Tá? E aqui basicamente aqui está dando replace no ponto e na vírgula para serem formatados. Beleza. Então, basicamente isso aqui, né? Formatação de ponto e vírgula ao usar o método leitor. Para a gente saber aqui, porque a gente está dando um next line, né? Bom, assim fica bacana, fica interessante aí para você estudar, você vai entender. Se você voltar nisso aqui e ler, você vai entender. Então tá aí, galera, nosso primeiro
Nosso primeiro exercício aí deu para a gente aproveitar bastante aí, que usamos condições, usamos aí o método do leitor, né, o método scanner, aprendemos aí esse truquezinho para a gente transformar o texto, aqui a gente dá um replace no ponto e vírgula, depois transformar de novo, né, lá para a dobra, para a gente eliminar o problema do ponto e vírgula lá aqui no console. E ao mesmo tempo também aprendemos aí a formatar os números decimais. Tá? Precisava de tudo isso? Não. Você podia fazer do modo simples como estava, sem tudo isso aqui. Só que se o seu usuário digitasse ponto, sem querer, né, ao invés da vírgula, ia dar erro. Né, e você ia se deparar aí com isso. Você testando o seu programa, você ia se deparar com isso. E, obviamente, ia ficar curioso e saber como arruma. Então, eu já aproveitei esse exercício aí para a gente já ver esses novos, entre aspas, métodos, né? Esses novos códigos que a gente aprendeu. Né? Então, vamos dar continuidade aos exercícios. Tá? Na próxima aula eu vou passar um outro. E espero vocês aí na próxima aula. Até mais.